você não vai ser amado o tempo todo, você não vai ser compreendido o tempo todo e você jamais terá consenso o tempo todo. Olá, eu sou a Agatha Areias e esse é o Newbcast, um espaço dedicado a inspirar uma nova geração de líderes. Tem dias em que você acorda, abre a janela e não dá para saber se vai chover ou não. O céu está cinza, mas não fecha. O vento sopra, mas não decide a direção. As nuvens parecem que estão prestes a desabar, mas não cai uma gota de chuva. É aquele clima que desestabiliza o nosso senso de controle. A gente não sabe se leva guarda-chuva, se sai de jaqueta, se confia no sol que toda hora aparece e some. É o tipo de dia em que você precisa se mover sem garantias. Esse é o mundo em que você lidera hoje. Um mundo onde nada é totalmente previsível, onde o cenário muda antes que você termine a sua análise, onde as pessoas têm expectativas, sensibilidades e ritmos incompatíveis entre si, onde decisões precisam ser tomadas com informações incompletas e pressão completa. Liderar hoje não é caminhar sob céu azul, é caminhar quando você não sabe se vai chover e, se chover, como você vai continuar andando. Por isso eu digo, liderar na complexidade é saber passar entre os pingos da chuva. Não é evitar a chuva, não é controlar a chuva, é estar inteiro no meio dela. É aprender a se mover dentro da instabilidade, ao invés de lutar contra ela. Esse episódio é sobre isso, sobre a coragem silenciosa de quem lidera sem garantias, sobre a sabedoria de quem decide mesmo quando não tem resposta e sobre a maturidade de quem entende que o papel do líder não é eliminar incerteza, é navegar dentro dela. Vamos começar com uma verdade desconfortável. Você nunca vai ter todas as informações, nunca. Nem amanhã, nem no próximo ano, nem no próximo ciclo estratégico. As decisões que você toma hoje são, na prática, apostas informadas. Mas o mundo corporativo treinou a gente para acreditar numa fricção, a de que existe uma resposta certa, uma solução óbvia, um caminho correto. Esse treinamento é antigo, foi construído numa época em que o mundo era mais lento, mais estável, mais previsível. Uma época em que o fluxo era analisar, planejar, executar e controlar. Mas esse mundo acabou. Hoje, a análise demais paralisa, planejamento demais engessa, controle demais sufoca, decidir demais sozinho desconecta. E negar isso é ficar preso a um manual que não funciona mais. A gente foi educado com a lógica do não erre. Hoje, o que salva é a lógica do não paralise. Na complexidade, a pergunta não é qual é a resposta certa, e sim qual é a próxima resposta possível. Você não precisa saber tudo, precisa saber o suficiente para dar o próximo passo e ter a humildade necessária para ajustar o passo seguinte. Na complexidade, a liderança não é sobre perfeição, é sobre movimento. Tem uma imagem que sempre me acompanha quando eu falo de complexidade: o bambu. O bambu dobra, mas não quebra. Ele dança com o vento, ele cede, mas mantém sua espinha dorsal. É isso que os líderes precisam aprender hoje, a habilidade rara de ser firme sem ser rígido e flexível sem ser permissivo. Esse é o equilíbrio mais difícil da liderança contemporânea. Se você é firme demais, vira autoritário. Se é flexível demais, vira irrelevante. Firmeza não é dureza. Flexibilidade não é frouxidão. A firmeza vem da clareza. Quem somos, o que entregamos, o que esperamos, o que é inegociável. A flexibilidade vem da maturidade. Adaptar quando o contexto muda, ajustar quando a realidade pede, ouvir quando o time sabe mais do que você. Liderar na complexidade é saber quando ancorar e quando soltar, quando avançar e quando esperar, quando falar e quando calar, quando sustentar e quando rever. Essa dança é fina, é sutil,
e profundamente humana. Não existe algoritmo que faça isso por você. O líder preparado para a complexidade é o líder que aguenta o desconforto, lê o contexto, ajusta o tom e não perde o eixo. A gente precisa ser capaz de identificar os ruídos invisíveis e dominar a arte de reduzir a confusão que nos cerca. Uma das maiores dores da liderança na complexidade é o ruído invisível, aquele que não aparece em planilha, mas corrói energia, causa retrabalho e distorce decisões. Ruído é a ambiguidade mal gerida. É gente interpretando coisas diferentes da mesma frase. São os conflitos silenciosos. Ruído é falta de alinhamento em palavras que parecem alinhadas. Em ambientes complexos, ruído é natural. O problema é quando vira sistêmico. Seu papel como líder não é eliminar o ruído, é reduzi-lo ao ponto de que o sistema consiga funcionar. Como? Primeiro, nomeando o que ninguém está nomeando. Isso aqui é ouro, gente. Quando você verbaliza o óbvio que ninguém está dizendo, o ambiente respira. Segundo, é tirando a ambiguidade das expectativas. Faça do seu jeito. Isso é lindo, mas não é direção. Ambiguidade demais vira paralisia. Terceiro, é checando o entendimento antes de fechar a conversa. É impressionante a quantidade de mal-entendidos capazes de destruir uma semana inteira de trabalho, não é? Quarto, é reconhecendo complexidade sem dramatizar a complexidade. Tem líder que confunde profundidade com complicação. Profundidade é clareza. Complicação é confusão mascarada de inteligência. Quinto, criando rituais que transportam clareza para o dia a dia. Rituais são antídotos contra o caos. Liderar na complexidade é isso, reduzir ruído para aumentar margem de ação. Nos tempos confusos de hoje, o líder precisa estar preparado para decidir na incerteza. E para mim, está claro que existe uma habilidade que diferencia líderes medianos de líderes preparados para a complexidade. É a capacidade de decidir sem todas as informações. E isso exige coragem cognitiva, a coragem de assumir imperfeição, de se movimentar sem garantia, de saber que decisão é sempre um risco calculado. Humildade epistêmica, o reconhecimento adulto de que você não sabe tudo, mas sabe o suficiente para começar e que consegue aprender rápido o que pode faltar. Leitura de contexto. A habilidade de entender o cenário, as pessoas, os riscos e as tensões que estão invisíveis no quadro geral. Microcoragem, que é a pequena dose de ousadia diária que evita estagnação. Uma decisão pequena hoje vale mais do que uma decisão teórica amanhã. Reversibilidade. Você deve sempre se perguntar: se eu errar, dá para ajustar rápido? Dá para reverter? Se sim, avança. A complexidade exige líderes que andam enquanto olham, que pensam enquanto ajustam, que agem enquanto escutam. Não dá mais para segurar a decisão esperando certeza. Certeza é luxo, movimento é sobrevivência. É preciso manter a legitimidade mesmo quando não há consenso. Mas essa é uma verdade que poucos líderes aceitam. Só que todo líder que reconhece que precisa estar preparado para a complexidade precisa aprender que você não vai ser amado o tempo todo. Você não vai ser compreendido o tempo todo. E você jamais terá consenso o tempo todo. Liderar na complexidade é tomar decisões que desagradam alguém, mas ainda assim são as decisões certas para o contexto. Legitimidade não vem de ser legal, nem de ser aprovado, nem de ser querido. Vem de 3 coisas. Uma é intenção limpa. Quando você toma decisões baseadas no que é melhor para o propósito do projeto, da empresa e não simplesmente para satisfazer o seu ego. 2 é a transparência responsável. Quando você explica o motivo, o contexto, o impacto, sem justificar demais, sem esconder demais. E 3, a coerência ao longo do tempo. As pessoas podem discordar de você, mas se confiam na sua coerência, elas te seguem mesmo assim. Liderança na complexidade não é sobre unanimidade, é sobre confiança adulta. Eu vou então sintetizar em forma de mapa mental as 5 habilidades-chave do líder preparado para a complexidade. Se você guardar só isso do episódio, já valeu.
Vamos lá. 1. Leitura sistêmica. Você enxerga o quadro inteiro e não só a sua área. 2. Escuta contextualizada. Você ouve, mas não se afoga no emocional do outro. 3. Comunicação clara, curta e contínua. Na complexidade, falar bem é sobreviver. 4. Adaptação rápida. Mudou o vento? Você ajusta a vela antes que o barco vire. 5. Regulação emocional adulta. Você aguenta o desconforto, não passa o desconforto adiante e não terceiriza energia negativa para o time. Essas 5 habilidades são o que te permite passar entre os pingos da chuva. Não porque você controla a tempestade, mas porque você aprendeu a caminhar dentro dela. Eu quero encerrar com a imagem que eu trouxe no início do episódio. O céu está cinza, a previsão muda a cada hora. Você não sabe se vai chover nem quando, mas você sai, você anda. Você segue e quando a chuva cai, você não paralisa, você ajusta o passo, acelera quando dá, desacelera quando precisa, se protege quando necessário e segue, porque liderança é isso, seguir mesmo quando o clima não ajuda. Liderar na complexidade é um ato de maturidade, é a arte de não se perder quando o mundo perde lógica. É a coragem de continuar quando o cenário não te oferece garantias. É a sabedoria de entender que você não está aqui para controlar o entorno. Você está aqui para aprender a se mover dentro dele. E se você aprender isso, você vai estar sempre um passo à frente, porque no fim, o líder que impacta não é o que controla o tempo, é o que sabe caminhar dentro dele. A gente se encontra no próximo episódio, mas até lá eu deixo uma pergunta para você se fazer todos os dias. No dia de hoje, onde eu preciso ajustar meu passo para atravessar essa chuva sem perder meu rumo?